Olá, seus lindos, suas lindas! Bom dia, lindezas do titio! Vamos trabalhar hoje a aula de América Latina Aspectos Humanos! Bora trabalhar! Que é, Marcos? Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Vamos tacar-lhe pau neste carrinho, Marcos! Aplausos! Muito divertida essa aula. Vocês viram que aqui o pessoal da arquibancada, apesar do distanciamento, sentados com 3 metros de distância, todos usando máscara, face shield com prendedor no nariz, todos ali, Covid, 100% isenção. Vamos então aqui, o pessoal animado no auditório, fazer a gravação da aula de América Latina Aspectos Humanos. E a primeira coisa que a gente olha é essa imagem emblemática, lindona, de questões regionais da América Latina. Olha só, o que será que a gente vê aí? No canto superior esquerdo, carnaval boliviano, o carnaval de Oruro. Não é só o Brasil que tem carnaval, não, meu povo. É uma festa que vem desde a Europa, né? Uma festa de origem pagã, que depois se tornou até mesmo uma festa oficial no calendário religioso. Do outro lado à direita, acima, dançarinos de tango. Dá para ver claramente que é Los Hermanos Argentinos na sua dança símbolo. Canto inferior esquerdo, pimentitas mexicanas. Pois é, gente, o negócio ali esquenta muito. Símbolo do México, da culinária mexicana, né? E aqui embaixo, as maravilhosas zamponhas. Aquela flauta boliviana que virou moda há um tempo atrás no Brasil. Você ia em qualquer lugar, você achava um migrante boliviano tocando a zamponha. Então, as flautas, música boliviana de qualidade, seus lindos. Olha só, coisas gerais, né, de um povo tão diversificado como o da América Latina. E é aí que a gente começa. Basicamente, a América Latina, ela tem aí 34 países na América Central, com uma população aí de mais ou menos 93 milhões de pessoas ali. Somente 12 países tinham mais de 1 milhão de habitantes. E aqui a gente vê a população absoluta dos países latinos, né? E você vê em América do Sul, os países estão pintadinhos na tabela aí de laranja. Olha que interessante, né? O maior número nas primeiras colocações são de países sul-americanos. O Brasil é o país mais populoso, com 210 milhões de habitantes, e aí depois vem México, que é a América do Norte, mas faz parte da América Latina, por isso tá aí, né? E aí, tá pintadinho de rosa por ser o único país da América do Norte dentro desta tabela, porque estamos falando de América Latina, afinal, porque o resto, o Canadá e Estados Unidos, é a América anglo-saxônica. Aí depois vem Colômbia, América do Sul, Argentina, América do Sul, e Peru, América do Sul. Países com mais de 30 milhões. Na verdade, Peru 32, Argentina 44 e 50 milhões para a Colômbia. Depois vem o Paraguai, que é o 107º país em população no mundo, mas é um país que está aí, ó, na 7ª posição na América Latina, 7 milhões de habitantes. Depois vem países, Guiana, Suriname e as Falklands, lá embaixo. Tudo isso América do Sul em laranja. Em azul, aí América Central. E aí Honduras é o país que tem a maior população da América Central. 10 milhões de habitantes.
Depois vem Costa Rica, Panamá, e aí nas últimas posições na América Latina, né, a gente vê aí ilhas como Martinica, Granada, Aruba, Dominica, Ilhas Caimã, Bermuda, Montserrat, todas a América Central. Então aí a gente tem uma visão geral do tamanho das populações na América Latina e a participação de cada unidade, unidade continental, digamos assim, dentro destes números populacionais. Sabemos do número, mas onde a população se concentra? Onde ela fica, hein? Hein? Vamos ver? Vamos ver? Lá, tudo bem? Tudo bem, vamos ver, olha só. A gente tem este mapa como concentração populacional da América Latina. A América Central é povoada, ela é bem povoada, quer dizer que a população se espalha por quase todo o território, sendo El Salvador e Haiti com as maiores concentrações populacionais. O México, ele tem na parte norte um deserto. América Latina, México, lembra? E na parte norte, então, tem uma população bastante baixa. Mas o país como um todo tem uma densidade demográfica média e se concentra a maior parte no Planalto Central de Anahuac, que falamos no vídeo de América Latina, aspectos físicos, que já está à disposição de vocês, né? Bom, basicamente a América do Sul tem população concentrada nos litorais. A gente vê isso no Brasil, que tem as maiores densidades demográficas do continente, principalmente litoral nordestino, sudestino e sul do país. A Argentina, que tem em torno ali de Buenos Aires, na Bacia do Prata, mesma coisa o Uruguai, e os países ditos andinos, que são cortados pelos Andes, que vem da Venezuela até o Chile, a gente vê concentração também nas margens oceânicas. No caso ali, Peru, Chile, muito próximos do Equador, muito próximos da região do Pacífico. Então, essas condições de povoamento próximas ao litoral são muito típicas e herdadas aí do contexto da colonização. A interiorização foi muito difícil, no caso da América Andina por causa dos Andes e no caso do Brasil por conta da vegetação exuberante e das grandes distâncias. Bom, beleza. E aí, como que essa população se concentra? O quanto ela cresce, por exemplo? É o que a gente precisa pensar, né? O quanto que a população cresce na América Latina. O crescimento vegetativo é exatamente a diferença entre a natalidade e a mortalidade. E aqui a gente tem, né, uma tabela que mostra exatamente isso. Os países que têm o maior crescimento vegetativo são os que conseguem controlar menos a natalidade, têm pior qualidade de vida, em geral são países com mais problemas econômicos e sociais, e os países que têm um crescimento vegetativo baixo são os países que têm melhor distribuição de riqueza e renda, melhor condição de controle de natalidade, o que indica uma evolução populacional em termos de qualidade de vida. Então lá, acima de 2% ao ano, índices altos, tá? Ilhas Virgens, Turks e Caicos, Ilhas Caimã. Entre 1 e 1,99, aí entra Bolívia, Haiti, Paraguai e México. De 0 a 0,99, aí entra Brasil, que tem 0,6, 0,7. Colômbia, Argentina, Brasil, Uruguai e Dominica. E abaixo desses índices, que tem um crescimento praticamente zero ou até se invertendo, Porto Rico, Cuba e Trinidad e Tobago. Crescimentos negativos implica em decréscimo populacional. Vamos ver um mapinha aqui, ó. Mostra o mapinha aí, lindão. Dá uma olhada. Na América Latina, nós temos o México na segunda fase, na verdade, na terceira fase da transição demográfica. Não tem nenhum país do mundo na transição demográfica parte 1, que está em azul escuro.
ali no gráfico. Em verde escuro, temos Bolívia, Equador e Honduras, na primeira etapa, com natalidade muito grande e mortalidade em declínio. Né? Isso mostra dificuldades econômicas sociais, falta de planejamento familiar, enfim, problemas econômicos sociais. Isso leva a um crescimento desregrado. O México, assim como o Peru, como o Paraguai, já estão na fase 3A, na primeira parte da fase 3. É isso aí. Então, nós temos ali, no verdinho claro, o México, alguns países da América Central, o Paraguai. E, no final dessa fase 3, nós temos ali Brasil. Na verdade, o Brasil já passou essa fase 3. Esse gráfico é de 2009, nós estamos em 2020, já é um gráfico mais antigo. Só que o Brasil agora deveria estar pintado de amarelinho, junto com a Argentina, Uruguai, Guiana e Cuba. Transição finalizada. Baixa mortalidade, baixa natalidade, com uma população já bem equilibrada. Vamos ver o crescimento vegetativo, por exemplo, do México? Dá uma olhada. Morre cada vez menos gente, nasce cada vez menos gente, mas a diferença, a distância entre a natalidade e a mortalidade, vejam a setinha, ainda é muito grande. Está em torno de 1,5%. Ou seja, a cada 1.000 habitantes nascem 15. Quanto os níveis médios de crescimento, que é o caso do Brasil, estão em torno de 5, 6 por 1.000. 0,5%. Então, o México está crescendo 3 vezes mais em termos populacionais ainda que o Brasil, por exemplo. E aí, obviamente, tem tudo ligado com a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher. Quando se tem uma falta de planejamento familiar, uma falta de educação sexual por parte de um governo, se tem uma hipernatalidade. Por isso que a educação sexual é tão importante. Para garantir que haja controle populacional e avanço na qualidade de vida. Em 1975, a América Latina tinha uma média de 5 filhos por mulher. Esse número na América Latina baixou para 2,7 em 2000. Em 2025 vai ser 2,1. No Brasil, esse índice hoje é inferior a 1,4, se não me engano, filhos por mulher. O que indica que a cada 10 mulheres, 14 filhos. É uma taxa quase que só de reposição populacional. É uma taxa até inferior à reposição populacional, porque cada casal vai ter um filho e meio, ou seja, a cada 10 casais, 15 filhos. Então, imagina que o filho toma lugar dos pais no futuro. Você vai perder 20, quando os pais morrerem, sobram 15 filhos. A população, em algum momento, vai decrescer, tá? Então, é uma taxa que já nem repõe tanta população, quer dizer que está bem controlado. E a gente sabe que um exército de nascimentos implica na necessidade de dar muito auxílio para creches, escolas, serviços hospitalares. Implica em alta natalidade e em baixa qualidade de vida. Isso reflete nas pirâmides etárias. Olha a pirâmide etária da América Latina em 2013. Repara o seguinte, base extremamente larga. A América Latina tem muitos nascimentos, a gente vê pela base. Uma expectativa de vida que começa a declinar muito a partir dos 40 anos de idade. O percentual diminui muito. Então, mostra a baixa expectativa de vida. E o topo estreito confirma isso. Isso exemplifica uma pirâmide de região subdesenvolvida. Pois é, complicado, né? O que mais nós temos que perceber aí? Bom, basicamente,
nós podemos ver que alguns países mantêm um pouco essa estrutura subdesenvolvida na pirâmide etária, que é o gráfico que mostra a divisão de idades da sociedade. Tem países que mantêm essa característica básica. Vejam, na América Latina, que é o nosso tema, o México se aparenta muito base larga e topo estreito com a pirâmide latino-americana. E aí uma comparação com o mundo, né? Eu nunca deixo de comparar com o mundo. E aí a gente vê a Argélia, uma pirâmide ainda mais empobrecida do que da América Latina, base muito mais larga, topo ainda mais estreito, menos expectativa de vida. Ao mesmo tempo, França, com uma pirâmide quadradinha, mostrando uma população já bem equilibrada e envelhecendo, e os Estados Unidos, então, numa fase de transição e envelhecimento populacional quase completada. A população envelhecida, ela vai ter uma pirâmide invertida. Como assim? Países como o Japão, por exemplo, já apresentam esse tipo de pirâmide aqui, com base extremamente estreita e topo muito enlarguecido. Neste ponto, nós temos um imenso controle de natalidade e uma imensa qualidade de vida. Mas gera-se alguns problemas. Por exemplo, com relação à produção de riqueza, mão de obra que está no meio da pirâmide, não é suficiente para gerar riqueza para pagar as aposentadorias e os auxílios aos idosos. Então tem que estimular aí, quando chega a esse patamar, a natalidade ou a entrada de imigrantes. É o que muitos países europeus que chegaram a esse estágio, como Itália, Alemanha, estão fazendo. Ao mesmo tempo, Japão, Coreia do Sul estão nessa fase também. Bom, a gente parte para uma análise mais pontual de pirâmides etárias. Olha o México aqui, ó. A base larga e o topo estreito dos anos 2000 e a projeção de 2050. Olha só, ainda faltam 30 anos para que o México consiga, de fato, controlar a natalidade, que a população mexicana esteja numa fase que a gente chama de transição demográfica, que abre a janela demográfica, ou seja, tem o maior número de adultos em relação a crianças e idosos, o que é muito bom para a economia, porque gera muito mão de obra. E que comece aí a população a envelhecer, né? Comece a chegar um número maior de gente aqui no topo da pirâmide. Quer dizer, o México é um país que tem uma pirâmide ainda muito latina, né? E aí, na América do Sul, essa pirâmide começa a modificar-se, né? Vejam, a Bolívia tem a cara do México ainda, né? Base larga, pouca expectativa de vida, topo estreito. Mas se você olhar o Uruguai, olha só, o que o México vai ser em 2050, o Uruguai já é hoje. Controle de natalidade social, que mantém a base estreita, o meio, transição demográfica, que leva a janela demográfica, o bônus demográfico gera muita mão de obra hoje, e a população idosa está crescendo ainda. Quer dizer, tem um momento na história do país em que ele tem o maior número de adultos trabalhando para gerar riqueza para ajudar e financiar crianças e idosos que ainda não estão numericamente em grandes volumes. Então você tem aí uma relação econômica muito positiva nesse tipo de população que está no bônus demográfico, né? O Brasil está acabando o bônus demográfico dele. Olha só, a fase está finalizando-se. Nós temos aqui no Brasil, ó, a pirâmide de 1940 é muito parecida com a que o México tem hoje. Nós, em 96, estávamos passando para a transição da pirâmide que o Uruguai apresenta hoje. E hoje nós temos uma pirâmide que está se amadurecendo. Base controlada, o bônus demográfico na finalização e o meio enlarguecendo. O problema é que as nossas condições econômicas e sociais têm piorado nos últimos anos, o que afeta diretamente o planejamento familiar e a capacidade de controlar a população do jeito que a gente estava fazendo. Bom, o que mais podemos pensar em termos de população? Vamos ver a América Central, entre recordes de jovens e idosos? Países com um grande número de jovens, base larga na pirâmide. Guatemala, Nicarágua e Jamaica. Superiores à média mundial de jovens. Agora, países com maior recorde de idosos são também os mais, digamos assim, ricos, com uma melhor qualidade de vida.
Porto Rico, que é um adendo dos Estados Unidos, Cuba e Trinidad e Tobago. Cuba é um país que, apesar de ter uma economia frágil e pobre, é um país que teve sua ditadura, e ainda tem uma ditadura muito cruel, porém que deu muita qualidade de vida social para a população. Não estou dizendo que a ditadura foi boa, mas que teve qualidade de vida a ponto de dar bons índices sociais a Cuba. Tá bom? Então vejam só aqui, ó. América do Sul, recordes em jovens e idosos. Países com recordes em jovens, países mais pobres, né? Bolívia, Venezuela, Equador e Peru. Tudo como tinha que ser, a gente já sabia que seriam esses. Países com número de idosos elevados. Aí vai ser Uruguai, Argentina, Chile. E o Brasil na quarta posição. Nada tão absolutamente incrível, porque está abaixo da média mundial, inclusive. E aí, população em função do trabalho na América Latina, quais setores da economia mais empregam? Por exemplo, o setor primário é a agricultura, o setor secundário é a indústria, o setor terciário, economia voltada a serviços e comércio. Gente, o setor primário tem a ver com países rurais. O setor industrial tem a ver com indústria. Na América Latina, só México, Argentina, Brasil e Chile são industriais. E o setor terciário tem a ver com a urbanização, porque o comércio e os serviços são produções econômicas tipicamente urbanas. Então, como o continente tem se urbanizado rapidamente, obviamente o setor terciário é aquele que mais emprega mão de obra. 62% para 63% já. O secundário, 24%, industrial, muito forte no México, no Brasil, na Argentina e um pouco no Chile. E o primário, que vê concentração fundiária e mecanização do campo, baixando aí para os 13% da população. Vamos ver mais uma tabela? Tá aí, ó. Países que têm o maior número de população no campo na América Latina. Dominica, Honduras, Haiti, Guatemala e Nicarágua. América Central. Né? Países da América Central mais urbanos, que tem maior setor de comércio e serviços. Bahamas, San Martín, Bermudas e Curaçao. Né? Então aí dá para ver quem é mais rural e quem é mais urbano. O que mais de população a gente poderia estudar, hein? O que será? Vamos pensar? E se a gente falasse então de etnias? Etnias, que é um assunto preponderante, importantíssimo na América Latina. Por quê? Porque tem 3 dos principais povos, impérios do mundo na antiguidade aqui no nosso continente latino-americano. O Império Inca, que vocês veem aí em amarelo, que se estendia do Peru até o norte da Argentina e chegava até Colômbia. O Império Azteca, no centro do México, em verde. E o Império Maia, em rosa, na península de Yucatán. Esses impérios são impérios conhecidos internacionalmente, mas não podemos ignorar, por exemplo, o Brasil, com uma diversidade étnica extremamente forte, com tupis, com gês, com caraíbas, povos ameríndios extremamente competentes, extremamente avançados culturalmente também. Então, a América Latina é a América dos ameríndios, dos povos ameríndios, mas que sofreu com a intervenção, ocupação territorial de espanhóis e portugueses. Daí o nome América Latina, porque nós aprendemos o idioma derivado do latim, ou espanhol ou português, no caso do Brasil. Além do que, foi uma região em que estes colonizadores impuseram a escravidão negra. Então, muitos países são fortemente influenciados pelas etnias negras vindas da África, principalmente o Haiti, na América Central, cuja maioria absoluta da população, 98% da população, é afrodescendente. Fala francês, colonizado pela França. Por sua vez, o Brasil
é um país que tem uma influência muito negra, assim como a Venezuela. Digamos que sejam os países da América do Sul com a maior influência negra. As demais nações latinas têm muita miscigenação entre indígenas e europeus. O Brasil tem muita miscigenação entre negros e europeus. Enfim, podemos ver isso exatamente nos gráficos que estão ao lado. Do Equador, por exemplo. 72% da população é mestiça, brancos e ameríndios. 21% ameríndios. 93% descendentes de ameríndios, só 6% de brancos. Colômbia, mestiçagem entre indígenas, negros e brancos. Prioritariamente mestiçagem com negros também. Se você pegar, ó, mestiços, 84%. Brancos, 8%. 4% negros. E aí você pega Paraguai, mestiçagem com os quechuás, indígenas que foram muito influenciados ali, tanto por guaranis quanto pelos incas. E o Brasil, um país extremamente racista, não se revela mestiço, né? É óbvio que no Brasil a gente sempre vai ver o cara que é mestiço, o cara que tem uma influência afrodescendente muito grande, mas que, como ele não quer sofrer racismo e aprendeu que ser negro é ruim, porque a gente ensina, né, que ser negro nesse país é ruim, o que é um absurdo, porque é racismo puro. Socialmente a gente aprende isso e ensina isso. Aí o cara que simplesmente a gente chama de moreninho, que é a pior forma de racismo, né? É o tentar amenizar a influência étnica maravilhosa dos negros na nossa sociedade. Ah, mas o moreninho, ele é mais branco, imagina, não é negro não, olha como ele é mais, tá mais pro branco. Gente, isso é puro racismo, isso é absurdo. A gente deveria colocar aí, ó, mais de 30% desses que se disseram brancos aí, ali no mestiço. Afrodescendente. Com alguma influência africana. Uruguai, esse sim, pouco influenciado tanto por nativos ameríndios quanto por negros. O mesmo acontece na Argentina. E aí a gente chega a Peru, com descendência inca muito presente, e Bolívia, com descendência, se eu não me engano, Tupamaru e Quechua, muito forte também. Acho que Tupamaru é a influência que existe ali na Bolívia, divisa com o Paraguai, se eu não me engano. Tanto que teve lá a Revolução da Serpente Soberana, que é a revolução criada a partir desta mestiçagem cultural. Bom, nós temos ali, então, a classificação étnica latina. E aqui voltamos à expectativa de vida desses povos. Vejam como a expectativa de homens e mulheres na América como um todo cresceu nas últimas décadas. É inegável, né? Ó, eu pus em branco, vou pôr em negro a setinha, em preto a setinha. Olha só, tá aqui, ó. Cresceu. Menos do que gostaríamos, né? Ainda é uma expectativa de vida baixa, abaixo dos 65 anos, principalmente para homens latinos. Em termos culturais, né, voltamos agora, vamos falar de incas novamente. Olha aqui, ó. Em termos culturais, a composição étnica tem aí, ó, uma bela cidade inca de Machu Picchu, fica no meio das montanhas dos Andes, né, uma cidade de povos indígenas que já habitavam ali há 10 mil anos. Pelo menos. Temos no México, por exemplo, também cidades maravilhosas como essa. Os templos piramidais maias, por exemplo. Aqui Azteca, cidade de Tenochtitlan. Ruínas de Tenochtitlan, cidade azteca.
Mas tem também as pirâmides parecidas com essas maias. E aqui nós temos as influências do tráfico negreiro. Baixíssima influência ali do entorno de Senegal e Gâmbia, na América Central. A maior influência foi das regiões que vão do Congo em diante, que é de onde partiram mais de 95% dos negros para a América Latina. Tá aqui, ó, expectativa de vida novamente. Né? A gente já viu ali um gráfico, agora ver os números de fato. Então temos Bolívia, Guatemala, Jamaica, Brasil, México, Argentina, Chile, Porto Rico como hierarquia. Guiana, nós temos 69 anos de expectativa média, Bolívia 69, Guatemala 72, Jamaica 73, Brasil para mulheres 74, para homens 71, México 76, Argentina 77, Chile 79, Porto Rico 80 anos de expectativa de vida. A melhor expectativa de vida da América Latina. Mortalidade infantil, a maior é no Haiti. Mortalidades acima de 15 por 1000, são todas que vocês veem aí na tabela, são muito parecidas com as mortalidades africanas. Os piores países africanos têm mortalidades semelhantes à do Haiti. Mortalidade infantil, que é aquela que acontece quando as crianças têm menos de 2 anos de idade e morrem por falta de comida, água, médico. O Paraguai tem uma mortalidade altíssima como dos países medianos da África. Por exemplo, países como a Nigéria. Outra tabelinha mostra aí, ó, mortalidade infantil na América Latina como um todo. O Brasil tem uma mortalidade infantil africana. E essa mortalidade, em 2013, 12, era 13 por 1000. E está crescendo desde 2015, né, gente? Já estamos com 17 por 1000. É muito triste quando a gente chega numa posição social melhor e põe tudo a perder. Colômbia 13 por 1000, México 11 por 1000, já situações altas, mas já aceitáveis. E abaixo de 6 por 1000 são níveis europeus. Tá? Então, Cuba, Anguila e Bermudas, níveis de mortalidade infantil que a gente acha na Europa. Renda per capita. É isso? Será? Sim, mas aqui mostrando quem ganha menos do que o índice da pobreza. Quanto que é o índice da pobreza? O patamar de pobreza é aquele indivíduo que ganha acima de 1,9 dólares por dia e abaixo de 5 dólares por dia, por pessoa. O que significa o seguinte: o cara tem que comer, estudar, comprar roupa, se divertir, comprar remédio com R$25 por dia. Fazer todas as refeições, pegar ônibus, R$25 por dia, ele está no limite máximo da pobreza. Ele é pobre chique. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele ganha, só para ele, pessoa, ele ganha... Vocês estão preparados para ouvir isso? R$750 por mês. O governo deu uma ajuda de R$600 por família durante a pandemia, o que é muito mais do que muita gente já ganhava. E o presidente contou vantagem ontem no mundo. Sendo que, para o cara ser pobre, segundo a ONU, ele tem que ter só para ele de R$750 para baixo. Tem que ser acima de 1,9 dólares. Vamos arredondar para 2. Acima de R$110. Se ele estiver ganhando por pessoa por mês entre 110 e
750, ele é pobre. Quando ele ganha 110 por pessoa, ele é quase miserável. Isso quer dizer que R$600 para família, para uma família de 4 pessoas, supondo que a família só tenha 4, a gente sabe que as famílias do Brasil não são tão enxutas assim, quer dizer que cada família, cada indivíduo vai ter R$150, que foi o que o governo pagou por 3 meses durante a pandemia. Como eu disse, muito mais do que muita gente tinha, o que já é muito bom, eu estou elogiando, viu? Muito bem, Bolsonaro, é isso mesmo que você tinha que fazer. E eu sei que pagar muito mais, de repente, não era possível. Eu também sei disso. Mas o que eu quero que vocês vejam é que não dá para ficar contando muita vantagem, porque o indivíduo está na linha da miséria. R$150 implica que ele está ali, ó, no limite mínimo de sobrevivência como pobre, porque abaixo disso é miséria. África subsaariana, 85% da população vive nesse limite da pobreza, com a miséria. Ásia Meridional, 83%, Oriente Médio, 42%, Ásia Oriental, 42%, América Latina, 27% vive nesse limite da pobreza, com a miséria. 1 a cada 4 latinos vive no limite entre pobreza e miséria. América Latina, população ganhando menos do que esse limite, agora por país. Vejam, 41% do povo da Guatemala está no limite da miséria. No México, 34%. El Salvador, 30%. Isso em 2016. O Brasil está bem posicionado aí, porque até 2015 ele melhorou em termos sociais. 2015, o primeiro ano do segundo governo Dilma, foi uma tragédia já. E daí só veio tragédia desde então. O Brasil estava com 19%. Esse número já subiu. Quer dizer que nós estamos ali na linha da miséria, na pobreza, na linha da miséria, hoje, algo bem acima dos 23%. Depois do coronavírus, eu nem sei o que vai acontecer. Tragédia, meu povo, tragédia. E aí? América Latina, população com média abaixo de $2. Aí é miséria mesmo. Miséria. Abaixo de $2 é miséria. O Brasil tem 21%, tinha 21% da população em 2006. Em 97 tinha 30% da população na linha de miséria. E em 2013, que foi o auge, 15% da população na linha de miséria. Estava melhorando. Agora a linha de miséria está crescendo novamente. Tá bom? Mas dá para ter uma ideia. Nicarágua, 80% de miseráveis. Haiti, 78%. Honduras, 44%. O Brasil tinha 21% em 2006. Auge do governo Lula. Ah, e não tinha miserável no governo Lula? Tinha sim. 1 a cada 5 brasileiros era miserável. É que depois, em 2013... esse número caiu para 1 a cada 7 brasileiros era miserável, que melhora muito. Teve um pessoal aí que saiu da miséria, mas tem um pessoal agora que está entrando de novo, né? Não só por causa do coronavírus, tá? Por conta da crise financeira que a gente vem vivendo de 2015 para cá. E que o pessoal põe na conta do PT. Tem culpa sim, mas não dá para pôr só na conta do PT não, tá? O Temer tem muito a ver com isso e o Bolsonaro não está aliviando. Tá bom? A gente não está num caminho muito certo ainda. O PT tem culpa? Tem. O pessoal que veio depois também tem, tá? Ai, mas herdou o caos. Então, né? Mais ou menos, porque até 2014 não estava caos não. 2015 estava ruim, mas não estava caos não. Mas sim... é difícil pegar o barco naufragando e ter que tirar a água de dentro. É difícil mesmo. Mas não é impossível. Enfim, continuando. Olha só a América do Sul, urbanização e saneamento básico. Há um mês atrás, menos de um mês, o Brasil permitiu que todo o sistema de saneamento básico seja privatizado. Se com gasto estatal o Brasil tem 1 a cada 4 casas sem coleta de esgoto, imagina se a iniciativa privada, que não quer gastar dinheiro, só quer ganhar dinheiro, porque a iniciativa privada quer o lucro. Você acha que eles vão investir pesado em criar rede de esgoto? Ah, vão, Paquito, porque aí eles ganham dinheiro. Não!
o investimento é da ordem de $1 bilhão. Eles não vão conseguir ganhar esse dinheiro nunca. Não vão gastar 1 bilhão para ganhar 1 milhão. Até acumular o bilhão de novo, não vale a pena. Então, né? População sem acesso à água tratada no Brasil, 1 a cada 10 pessoas. Países que têm a melhor situação. Uruguai. Todas as casas têm coleta de esgoto e água tratada. Tem 9% de casas sem coleta de esgoto, mas 4% só sem água tratada. O Chile, mesma coisa. O Equador está muito bem. A Colômbia está bem melhor que o Brasil. E a gente olha para o Equador e para a Colômbia e fala assim, nossa, aqueles países são tão sujos, né? Ah, filho, não vou tomar água da torneira, não. Não dá para tomar água na torneira aqui, que é nojenta. Ah, mas vai mudar porque a gente vai privatizar. Aham, vamos ver. Mas tem países piores. Bolívia. 54% das casas não tem coleta de esgoto. Ó. É grave a situação, né? E aí chegamos, população urbana. Vejam, a América Latina tem países muito urbanos, é o caso de Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Venezuela, e países em urbanização média, é o caso do México, da Colômbia, do Peru, né, da própria Bolívia. Tá aqui os índices, ó. Maiores áreas metropolitanas. As maiores cidades. Tá aqui, ó, São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Lima, Bogotá, Santiago, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Brasília. As maiores estão no Brasil, claro, é o país que tem a maior população. Mas tem países, Argentina, Buenos Aires, uma cidade de 13 milhões de habitantes. Lima, no Peru, é enorme. Agora, países que têm praticamente toda a população dentro de uma só cidade. Uruguai. Montevidéu tem metade da população do Uruguai dentro dela. Lima, no Peru, tem 45% de toda a população do Peru dentro dela. Santiago do Chile, mesma coisa, 45%. Buenos Aires tem 38% de toda a população da Argentina dentro dela. Quer dizer, são cidades enormes que concentram a população do país quase toda dentro dela. Olha aí, números de 2017, o ranking mundial das maiores cidades em comparação ao mundo. São Paulo é a 10ª maior cidade do mundo, Buenos Aires é a 19ª, Rio de Janeiro é a 28ª, aí vem Lima, 30ª, 38ª Bogotá, Santiago 64ª, 93ª Belo Horizonte, 109ª Medellín, 134ª Fortaleza, 141ª Porto Alegre. E aí vai, eu não vou falar todos não. Legal, né? Ver a posição em relação ao mundo. E ó, continua. Cidades da América Latina e a posição no mundo, com o número de habitantes. Cidades com mais de 1 milhão de habitantes. E onde estão as maiores áreas urbanas? Em torno dos principais espaços industriais. Legal, né? Mas aí fica pro próximo vídeo. Fica pro próximo assunto, que é América Latina, aspectos industriais. Por enquanto, finalizo América Latina, espaço humano, hoje. Beleza?